Boa noite a todos. Gente, boa noite. Oxe. Eu pensei que tá todo mundo caladinho, é o frio, é? Boa noite, Wayne. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão através da internet. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa tarefa abençoada de trazermos um pouquinho do conhecimento da boa nova do Cristo. A Vilma nos passou, que era para falar da outra vez, o Célio fez a caridade de nos substituir, que eu estava doente, né? E hoje vamos abordar o tema que ela tinha nos passado, da outra vez. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Eu vou ler só o trecho do 2. Por essas palavras, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, né? Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Depois tem o tópico 3, que é mais longo, que finaliza falando sobre o Espiritismo, esclarecendo esta parte para nós. Então, a gente vai analisar, vou fazer por perguntas e vamos analisando. O que é a vida futura no Espiritismo? É a vida após a vida. Nós vivemos a vida física aqui no planeta, todos nós estamos juntos, caminhando, procurando nos auxiliar uns aos outros na escala da evolução. Nós nos vemos, nos falamos, nos compreendemos. E se a gente achar que morreu, acabou, a gente tem que admitir que não existe justiça na lei de Deus. Porque coloca seres tão diferenciados do planeta, pessoas tão diferenciadas convivendo, uns de mãos atadas com os crimes, enquanto que outros se devotam ao trabalho do bem com toda abnegação. Uns que gostam muito de arreliar com os outros, discussões, brigas, enquanto que outros são a calmaria em pessoa. Ora, que Deus seria esse que colocasse seres tão diferentes na Terra e não morreu, acabou, ficasse por isso mesmo? Então, a vida após a vida é uma das provas da justiça de Deus. Não tem como a gente fugir disso, a não ser que se admita, então, que Deus tem privilégio. E Deus não dá privilégio para ninguém. Na segunda, qual o sentido da vida futura? Tem que ter um sentido, essa vida futura, que é a vida após a vida. Quando a gente fala, deixa eu voltar um pouquinho, quando a gente fala da vida após a vida, é que uns não acreditam que morreu, acabou, não admitem em hipótese alguma que vai haver uma vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, apregoam a volta do Cristo e a volta dessas pessoas pela salvação. Aí, outro dia, teve uma pessoa que falou assim para mim. Ela tem uma pessoa que trabalha com ela, que é evangélica. E essa pessoa que falou, que me contou, é espírita. Ela falou, não dá para entender a fulana, não. Fica lá falando, Jesus vai voltar e vai todo mundo ser salvo, vai renascer. Eu perguntei para ela, vai levantar um monte de osso da sepultura e vai viver que jeito?
é a lógica do raciocínio. Como que vai haver um retorno à vida física se o corpo deixou de existir? Isso, cientificamente, é impossível. Não tem como, a ciência ensina isso para nós. Então, quando se fala da volta à vida, é no sentido da volta à vida espiritual. Ou seja, o espírito que foi para uma vida futura na pátria espiritual vai retornar num outro corpo. Aí sim a gente começa a entender a justiça de Deus. Porque se não houver isso, não tem como. E aí, na segunda que eu coloquei, eu pus, e qual o sentido da vida futura? Para que ter vida futura? Da mesma forma que nós temos a vida física, a gente nasce, cresce, reproduz, amadurece e morre. Eu não vou morrer. Será que vocês vão? De jeito nenhum, né? Nós não vamos morrer. Nós vamos nos transformar. O espírito vive na vida futura. O corpo vai dar vida aos outros seres que estão em vida latente dos nossos corpos. É interessante a gente observar isso, que muitas vezes no Evangelho tem partes que fala que se a gente refletir direitinho, todos nós nos igualamos perante o túmulo, porque todos os corpos são iguais. Não justifica o orgulho, egoísmo, porque diante do túmulo, todos iguais. Vai deteriorar como qualquer outro corpo, dando vida a outros seres que estão aqui, só esperando o momento certo de eclodir a vida desses outros seres. Então não justifica, né? Orgulho, egoísmo, né? É totalmente sem sentido isso, sabe? Racismo, né? Essas coisas todas, perde todo o sentido quando a gente começa a refletir sobre isso. Então, quando fala progresso e evolução, qual o sentido da vida futura? Progresso e evolução. Aí vocês poderiam, mas espera aí, se progride na vida espiritual, e o que nós estamos fazendo aqui? Progredindo também. Porque aqui é o lugar onde a gente faz as provas. A gente vem para a vida física para fazer as provas daquilo que a gente conheceu em vida passada e no mundo espiritual, lá na vida futura. Aí a gente vem para cá por livre e espontânea vontade para testar-nos. Igualzinho a gente faz prova nas faculdades, né? A gente não começa a estudar de criancinha e vai galgando degrau a degrau, né? Assim é aqui a nossa vida. E na vida futura também progredimos. A gente vai progredindo e evoluindo na vida futura. Ou seja, plagiando o Divaldo, que há poucos dias nos deixou. Não o Divaldo, mas Joana de Ângeles. Não se preocupem. Nós vamos acordar de lá do jeitinho que dormiu de cá. Ou seja, quem conseguiu uma certa evolução do entendimento, da maturidade, não precisa ficar com aquele medo de acordar no mundo espiritual em lugares de sofrimento. Aliás, isso está caindo por terra. Nós temos que pensar que nós somos capazes de plasmar. Eu tive uma companheira de estudo lá no centro que eu trabalhava, no Obreiros do Evangelho, que ela falava, eu já estou programando que jeito que eu vou acordar no mundo espiritual. Que jeito? Ela falou, coordenadora de estudo igualzinho eu estou aqui. Não é, sério? A gente que coordena estudo, aí a gente vai para outras coisas. Não é? Mas para quê? Não justifica, né? Então a gente está igual o Divaldo, a Joana de Ângeles falou, dorme, acorda aqui, de lá, o jeitinho que dormiu de cá. Vai depender da nossa disposição para isso. Agora, aquela pessoa que fica cultuando doença, a pessoa está doente, porque eu não aguento mais. Porque isso, porque é sofrimento. Se ela desencarnar de uma vez, ela vai acordar num lugar de delícia? Mas não vai mesmo. Por quê? Porque ela vai ter dormido doente e vai acordar doente. Então, nós precisamos aprender a modificar isso,
A evolução, o progresso acontece de lá, mas acontece de cá também. Nós progredimos de lá, aprendemos no mundo espiritual, tem as escolas do mundo espiritual, tem os departamentos, igualzinho nós temos aqui. A Terra é cópia imperfeita do mundo espiritual. No próprio oração do Pai Nosso, que é a única oração que Jesus nos ensinou, fala isso, assim na Terra como no céu. Aqui na Terra como no céu. Então, tudo que acontece de lá, acontece de cá, numa cópia imperfeita. Ora, se tem a evolução no mundo espiritual, tem aqui também. Então, nós reencarnamos para fazer as nossas provas. Mas, acima de tudo, o grande objetivo da gente retomar a vestimenta física não é pagar débito nem ressarcir dívida. É ser feliz. É buscar a felicidade, porque Deus é Pai de amor. E uma vez que Ele é Pai de amor, Ele quer a nossa felicidade. Quitar dívida, pagar débito, são formas de chegar a essa felicidade. Da mesma forma que se a gente faz uma dívida aqui na Terra, vai lá no banco, faz um financiamento, a gente só vai respirar aliviado quando a gente acabar de pagar, não é? Qualquer dívida que a gente fizer aqui. Assim é a vida nossa na Terra. A gente vem para ser feliz, para voltar a ter equilíbrio com as leis de Deus, onde nós violamos em alguma época do passado. Em algum momento, numa equação de tempo qualquer, nós violamos a lei de Deus. Nós entramos em desequilíbrio com essa lei. E aí a gente vem etapa por etapa, de uma encarnação na outra, até a gente restabelecer esse equilíbrio. E aí sim nós alcançaremos a felicidade. Então, o grande objetivo é ser feliz. É buscar a felicidade através dessas condições. Na terceira pergunta eu coloquei: que sentido podemos ter com a vida futura? O sentido da justiça divina, que dá para nós as oportunidades variadas de nós buscarmos essa felicidade. Tanto estudando aqui na Terra, quanto estudando no mundo espiritual. Buscando conhecimento aqui e dando continuidade no mundo espiritual. Para que a gente não pare, sabe? Aqui na Terra, a gente pega uma criança, põe lá na escola. Ela faz os ensinos fundamentais direitinho, vai. Quando ela chega lá na universidade, ela se formou, ela mesma sente a necessidade. Opa, agora eu quero fazer uma pós-graduação. Depois de outra pós-graduação. Agora eu quero fazer um mestrado, agora doutorado, e assim vai. Quer dizer, o espírito sente a necessidade do aprimoramento, do que a Terra pode oferecer. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, isso há 40 anos mais, já quase, o médico com quem eu estudava, ele falava que nós temos que passar por todas as experiências que o planeta nos oferece para nos aprimorarmos. Eu ainda brinquei com ele: rapaz do céu, eu vou ter que passar pela experiência de ser uma cozinheira de restaurante? Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não gosto de cozinhar de jeito nenhum. Aí ele pegou e falou: então você pode ter certeza que você vai ser ainda. Ou então você já foi e não gostou da experiência, mas vai ter que aprender a gostar. Eu falei: misericórdia, quanta coisa a gente não gosta de fazer e de repente você se surpreende passando a fazer e até gostando, sabe? Por quê? Porque nós somos seres perfectíveis que de um degrau em degrau a gente vai modificando, a gente vai aprimorando, né? Então, a prova da justiça de Deus é isso, de nos dar as oportunidades que nós precisarmos para atingirmos a felicidade. Quantas nós precisarmos? Na outra, o que a vida... Não, para os espíritos, como é estar na vida futura? Para o espírito, nós estamos aqui, nós somos espíritos encarnados. Então, na linguagem espírita, segundo Kardec deixou para nós no Livro dos Espíritos,
nós somos almas, né? Mas como eu não sei se todo mundo aqui estuda a doutrina espírita, tem conhecimento disso, eu vou colocar o seguinte: nós estamos aqui, somos espíritos, mas estamos no corpo físico, somos encarnados. Os espíritos, para os espíritos, ou seja, aqueles desencarnados, que não estão com vestimenta física, como é estar na vida futura? Eles são testemunhas espirituais do que acontece no mundo espiritual. E entrando sempre em contato conosco, quem tem a percepção, acaba por se nutrir dos conhecimentos que a espiritualidade nos traz. Para nós espíritas, que participamos de trabalhos espirituais que eu quero dizer, para quem não tem conhecimento, são os trabalhos mediúnicos, onde existe o intercâmbio mediúnico, a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Eles nos trazem informações valiosas. Como o trabalho mediúnico é um trabalho mais restrito para quem tem conhecimento, eu vou citar as psicografias. Quantas pessoas vão em casas espíritas atrás de psicografias? E quantas informações, muitas vezes, vêm através das cartas? Chico Xavier, por exemplo, trazia informações valiosíssimas. Nós temos das obras espíritas, só pelas mãos de Chico Xavier, mais de 400 obras, narrando o mundo espiritual para nós. Quem passava isso para Chico? Vários espíritos. Mas o seu mentor espiritual, principalmente, citou 5 obras valiosíssimas, romanceadas, mostrando para nós o mundo espiritual, mostrando nos romances que é há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo e Estevão e Ave Cristo. São romances, principalmente há 2000 anos, Ave Cristo e os 50 anos depois, da época do Cristo na Terra. Já o Paulo Estevão é da época de Paulo na Terra. E Renúncia é de um padre. Lembra, Sérgio? Da Alcione, né? Alcione. Isso, Alcione. Exatamente. Então, são obras magistrais, trazendo para nós o conhecimento espiritual da Terra, mas de uma visão espiritual. E as outras obras que os espíritos trouxeram, outros tantos espíritos, pelas mãos de Chico, Emmanuel trouxe informações valiosíssimas para nós. Então, são as testemunhas, quer dizer, para os espíritos, como é estar na vida futura? Eles são as testemunhas espirituais de tudo que acontece de lá e de cá aqui também. Porque eles não são como nós, que temos a barreira da visão, da gente não ver o mundo espiritual. Eles veem lá e cá. Algumas pessoas aqui conseguem visualizar o mundo espiritual. Conseguem ter uma evidência mais apurada, a clara evidência falada e estudada no Livro dos Espíritos. Mas nem todas as pessoas. Por isso, muita gente descrê, porque não tem essa evidência. Se todo mundo começasse a enxergar, as coisas mudariam. Né? Mudariam com certeza. Porque se começasse a enxergar, vejam bem, a palavra que eu usei. Ver é uma coisa. Enxergar é outra. Enxergar de verdade o mundo espiritual. Então mudaria muita coisa. Mas não é para todo mundo essa aptidão. Por quê? Porque nós não temos os sentidos desenvolvidos para tanto. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras não. Isso para as coisas do mundo mesmo é assim. Tem pessoa que consegue perceber as coisas daqui com mais clareza, com mais sensibilidade. Outros não, né? Na outra que eu anotei, o que a vida futura proporciona aos espíritos?
O que a vida futura proporciona aos espíritos? A consciência e a reflexão. Porque quando desencarna, chega do lado de lá e que se depara com a sua própria trajetória, o espírito toma consciência daquilo que ele fez e o que deixou de fazer. E aí ele começa a refletir. Puxa, eu podia ter feito diferente. Por que eu fiz assim? Não valorizei tanto a oportunidade. E é desde este momento que o espírito começa a ter a oportunidade de se preparar com a nova vestimenta física. Porque à medida que ele vai tomando consciência daquilo que ele deixou de fazer, daquilo que ele poderia ter feito com mais primor, ele vai já se preparando. Quando eu puder voltar, farei diferente. Nós fazemos assim com as coisas da terra, gente. Não é? Quando a gente fala assim, nossa, eu podia ter feito aquilo assim, assim, diferente. Nossa, eu tive uma atitude assim. Se eu pudesse, eu faria diferente. Eu não faria dessa maneira. Então, a gente acaba que copia tudo isso. Por quê? Porque nós já passamos por tudo isso. Nós já fizemos essa trajetória. Certo? Então, é por isso que acontece dessa maneira. O que conta fundamentalmente para a construção da vida futura? Nós estamos aqui, o que vai contar para nós termos uma vida futura? Quer dizer, uma vida na pátria espiritual. Eu quero chamar a atenção aqui, ter uma vida. A gente é ou está. Muitos de nós só estamos. A gente existe. A gente não é. Ser e estar é diferente. Então, quando fala aqui, ó, o que conta fundamentalmente para a construção da vida futura? Uma vida futura que eu vou para lá. Agora, resta ver se eu terei essa vida lá. Ou só se eu vou ficar no oba-oba, igual muitos vivem aqui. Muitos existem aqui. No oba-oba de existir. De não valorizar a oportunidade. De não parar para pensar, refletir que Deus é Pai de amor e dá essa oportunidade para que nós evoluamos, que nós aprendamos. Aí a gente vai no oba-oba da vida sem fazer aprendizado. Então, nesse caso, o que vai contar para que a gente tenha uma vida futura? A prática do bem, da caridade e da solidariedade. Certo? Porque ninguém consegue uma vida futura sem praticar o bem, sem fazer a caridade e sem ter solidariedade com os outros. Nós somos seres gregários. Nós não vivemos sozinhos. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para, juntos, nos auxiliarmos nessa trajetória. Lógico que a gente não pode nunca exigir do outro aquilo que ele não tem para dar. Porque cada um vai dar o que tem para dar. Agora, a gente pegar e falar sempre, não posso, no sentido de justificar nunca auxiliar ninguém, isso aí é a lei do menor esforço. É não querer se doar. E isso é egoísmo. Então, para conquistarmos a vida futura, do jeito que a gente tem vontade, de pensar assim, puxa, eu gostaria de chegar ao mundo espiritual e ter uma vida feliz, uma vida que me traga alegria, que me traga realização. Eu só vou conseguir com a prática do bem, da caridade, da solidariedade e uma outra fundamental, trabalho.
Se não tiver o trabalho, não tem jeito. A gente muitas vezes alega, não tem tempo. Não é? Tem tempo, não. Né? Tem gente que fala, nunca tem tempo para as coisas de Deus. Não vou dizer do Espírito, hein, gente? As coisas de Deus. Nunca tem tempo. Mas tem tempo para as coisas do mundo. E aí, eu gosto sempre de brincar, igual a Gina Gleides uma vez falou lá no centro. Se o ônibus da morte parar ali na porta agora, quem está com a bagagem pronta? Ninguém. Ninguém, porque ninguém quer ir. Não é? Todos nós temos apego à vida. No livro dos Espíritos fala que na vida apegamos-nos à morte. Ai, estou cansado de viver. Já vivi tanto. Ah, não, tem muito sofrimento. Ah, tá bom de morrer. Já chega, chega. Quando a morte chega, apega-se à vida. E é desse jeito. Porque a gente toma consciência de que não chegou a hora. Porque nós não tivemos tempo ou não valorizamos o tempo de fazermos o que precisamos. Então, aí o bicho pega, né, gente? Quando soa a hora, soa. Não tem jeito. Qual fator é importante na construção da vida futura? É uma coisa fundamental. Qual que é para a gente construir a vida futura? A crença na imortalidade. Se a gente não acreditar que nós somos seres imortais, não adianta trabalhar por vida futura, eu não acredito. Eu vou viver aqui, só aqui. Trabalhar só pelas coisas daqui. Então é fundamental que eu acredite na imortalidade do espírito. Que eu creia que o meu corpo vai morrer. Mas eu vou continuar a viver eternamente, evoluindo até me tornar um espírito puro. O único espírito puro que nós temos consciência de que passou pela Terra em linha ascendente foi Jesus. Mas ele é diferente de nós? Não, ele é filho de Deus tal qual nós somos. Portanto, somos criaturas perfectíveis também. E vamos um dia nos tornar seres perfeitos. Mas é importante que eu creia na imortalidade, para que eu faça por mim aquilo que só eu posso fazer. Eu não posso delegar para ninguém. Não tem jeito. Eu brinco sempre o seguinte, que nem Deus ajuda quem não quer se ajudar, não é? Que eles estão batendo na porta para nos ajudar. Os benfeitores espirituais, o próprio Deus, Jesus, está ali sempre a postos para nos ajudar. Mas até que ponto eu abro a porta para ajuda? Até que ponto? Que eu me ajudo. Depois tem o que facilita para os espíritos ter uma vida futura feliz e produtiva. O que facilita para os espíritos ter uma vida futura feliz e produtiva? A união e a solidariedade, que nós já falamos ali um pouquinho. Na prática da caridade, do bem e da solidariedade. É preciso ter união. Se não houver união, não existe solidariedade. Em não havendo essas duas coisas, a gente não tem como facilitar uma vida futura feliz. É importante que a gente, então, se solidarize uns com os outros, diante da dor, diante do sofrimento, e talvez até diante da alegria. É tão bom estar com os outros, né? É tão bom ali a gente celebrar a alegria também, não é mesmo? Então, a gente pensar em tudo isso. O que pode ajudar os homens na conquista da vida futura? Aqui. Aqui está o roteiro. O que significa evangelho? A boa nova do Cristo. Aqui é o evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que fala assim, não, mas eu não sou espírita. Então leia a Bíblia. Né? É o evangelho de Jesus também.
Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou várias partes da Bíblia importantes para descortinar para nós, segundo a visão dos Espíritos. Mas a Bíblia é o Evangelho. Então, a pessoa que não foi espírita, que leia a Bíblia, então. Eu conheço várias pessoas que falam, não leio Evangelho, não, eu leio a Bíblia. Tá bom, gente. O importante é isso. É buscar a boa nova do Cristo para a nossa vida. A gente vivenciar isso, né? Então, é o conhecimento do Evangelho que vai nos dar as condições para nós, seres humanos, da gente conquistar a vida futura. Ah, mas então quem morrer sem conhecer o Evangelho não vai conquistar a vida futura? Vai. Mas vai existir ou vai ter a vida futura? Porque a vida futura implica a gente continuar tudo dentro da obra da criação, que não para. A gente fala, vou morrer, vou descansar. Ah, mas vai descansar. Morreu, acabou, vou descansar. Vou dormir o sono eterno, mas vai. Gente, em 2022, desencarnou uma pessoa muito querida lá no Vera Cruz. Ela tinha um restaurante. Evangélica, muito, uma pessoa boníssima. A gente era muito amiga. Ela desencarnou pouco tempo depois, foi com a Covid. Foi pouquíssimo tempo depois. Eu estava no trabalho mediúnico. E deu uma crise de choro daquela. Que eu peguei e falei, gente, quem está do meu lado e quer falar é fulano de tal. Eu fiquei surpresa. Evangélica, praticante. E ela falou em alto e bom som que ela procurou a mim porque sabia que eu não iria recusar, porque eu a conhecia muito bem. A gente conversava muito sobre a doutrina espírita e ela evangélica. A mãe dela, há muitos anos atrás, quando eu fazia triagem no trabalho que existia no sábado de manhã, levava um neto, criança, para tratamento espiritual. Então ela sabia do trabalho do centro espírita, tudo entendido. Então a gente conversava. Mas eu nunca tentei mudá-la de religião, nem tampouco ela. Nós nos respeitávamos. Cada uma na sua crença. E ela foi e se manifestou na reunião mediúnica através de mim. E falou que nunca imaginava que era daquele jeito. Para ela era morreu, vai dormir. Até o dia de ressuscitar, não é que eles falam? Não sei direito. Sabe? Então é isso. Sabe? A gente pensar que esse conhecimento do Evangelho traz uma visão muito diferenciada para todas as pessoas, independentemente do tipo de Evangelho que estuda, se é na Bíblia ou se é o Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outra obra. O importante é conhecer, porque isso traz aquela visão difusa do que nós precisamos conhecer. Uma visão ampla, completa. De que maneira este conhecimento contribui para a vida futura do homem? Primeiro falou que pode ajudar os homens na conquista, conhecimento do Evangelho. E de que maneira este conhecimento contribui para a vida futura do homem? Propiciando a educação e o conhecimento. Como eu estava dizendo, que ninguém consegue, quem é coordenador de estudo tem o hábito de ver tudo isso. Eu falo sempre o seguinte, que a gente primeiro adquire informação. Agora resta ver se eu vou fazer da informação conhecimento para que eu consiga fazer vivência. Não é? Porque uma coisa é conhecer, eu adquiro a informação. Eu pego as obras básicas, vou estudar, eu estou adquirindo informação. Estou me informando. Mas até que ponto que eu vou fazer dessa informação um conhecimento que me transforma? Porque o conhecimento tem que ter um objetivo. Então, até que ponto eu estou fazendo disso o conhecimento? E depois, como eu estou usando esse conhecimento, certo?
para fazer o amadurecimento, a vivência que é necessário. Jesus disse, o Pai trabalha e eu também, desde a eternidade. Então, é preciso informar-se, conhecer, vivenciar, trabalhar. É assim que nós vamos construindo a nossa vida futura. E, finalmente, como podemos estabelecer a comunicação com os espíritos que se encontram na vivência da vida futura, ou seja, que estejam no mundo espiritual e que possam nos auxiliar? Através da oração e da prece. Aí me chamou a atenção, que eu peguei e falei, por que eles colocaram? Através da oração e da prece, não é a mesma coisa? Não é? Aí eu fui pesquisar. Oração é um termo mais amplo, podendo ser uma conversa direta com Deus. Aí eu lembrei do coordenador do estudo do Livro dos Espíritos, que eu falei assim para ele um dia. Eu não tenho hábito de orar, não. De rezar, não, quando eu estava estudando sobre a prece. Ele falou, como assim? Esse negócio de vai levantar, reza, vai deitar, reza. Falei, muitas vezes eu estou lavando louça, eu estou conversando com Deus. Eu estou lavando roupa, eu estou conversando com Deus. Ele falou, quer oração melhor do que essa? Ele falou, essa é a oração também. Eu falei, porque independe do lugar que eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Quando eu sinto vontade, eu converso com Deus. E, principalmente, quando eu executo a minha tarefa com amor, eu estou orando. Então, é importante a gente refletir. Nada impede, porém, que a gente se dirija a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo guardião, de manhã, na hora de levantar, na hora de dormir, na hora de comer. Independe. Vai tudo de foro íntimo, isso. É como a pessoa se sente bem e gosta, né? Mas o que é? Oração é um termo mais amplo, podendo ser uma conversa direta com Deus. Prece é um termo mais específico, podendo envolver um pedido de ajuda, expressão de gratidão ou louvor a uma entidade. Entidade aqui quer dizer o próprio Deus ou Jesus, certo? Por aí. Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 958, que é da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, estudando no capítulo 2 das penas e gozos futuros, a pergunta 958, Kardec perguntou, por que o homem instintivamente tem horror ao nada? E os espíritos responderam, porque o nada não existe. Então, pensar que não existe uma vida futura é incoerente até com a nossa sensação. Eu me lembro quando eu era criança, se falasse da morte para mim, eu morria de medo. Eu tinha pavor, porque da minha cabeça, desde criança, eu falava, como morreu? Morreu, acabou? Não pode ser. Aquilo não cabia na minha cabeça, que tudo aquilo que eu vivia, os meus pais, os meus irmãos, a minha família, meus avós, aquele amor todo, as pessoas amigas, morreu, acabou? Não tem sentido. Na minha cabeça, eu falava, não tem sentido, então para que viver? Então eu falo que, graças a Deus, eu acho que eu nasci meio espírita, já nasci meio espírita, né? Porque quando eu fui estudar o Livro dos Espíritos, para mim não foi surpresa. Sabe, à medida que eu fui estudando, eu falava, eu já vi isso, eu nunca tinha visto. Então é conhecimento, igual o coordenador falou para mim, ou você estudou numa vivência passada, ou no mundo espiritual. Por isso que para você não está sendo novidade. Então, a gente falar daquilo que a gente conhece é muito mais fácil do que falar por hipóteses. Certo? Então, eu convido vocês, peguem as obras, estudem. Muitos de vocês podem se surpreender. Aqui nesta casa tem estudos, não tem? Pois é, tem estudo. Se permitam. Quem não faz nenhum estudo, se permitam. Venham conhecer e podem se surpreender enormemente. Porque a gente fala, nossa, a gente vai descortinando para a gente as coisas assim, pensa, meu Deus, como que eu não despertei para isso antes? Né? É muito interessante isso aí. Então, que fica para nossa reflexão tudo isso? Foi 5 da hora, né? 10 para as 9 já. Então,
fica para a nossa reflexão a vida futura. É aquilo que nos espera, de uma maneira ou de outra. Pode ser uma vida muito bem vivida, aqui e lá no mundo espiritual, dependendo das escolhas que nós fizermos. Nós agradecemos a cada um dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, como também aqueles que estão à distância através da internet. Muito obrigada, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.